Apareceu Só aí que tá gravando? lá. Apareceu gravando. Ei, lasqueira no pé da goiabeira, mas tá bom. Aqui o exercício 3 da lista. 1 e 2 a gente deu um tapinha. Se você quiser saber mais um pouco, dá uma olhada lá no link que ele tá no YouTube para você poder estar acompanhando ele lá no YouTube. Né, as aulas eu deixo gravado, eu hospedo lá para ficar fácil acessar de qualquer lugar, né? Se eu deixo aqui no Teams, o Teams é muito pesado, dá tilt pra caramba, os caras não conseguem ver, fica mais doido comigo ainda. Aqui eu tenho aqui um campeonato de futebol aqui, só tem time bom, e aí tem lá vitórias, empates e derrotas. Derrota não soma nada, né? Se tem derrota não soma nada, só perde. Empate é 1 ponto. Então, o número que está aqui é o mesmo número que eu vou somar aqui nos pontos. E vitória são 3 pontos. Então, como que isso ficaria? Eu vou ter igual, abre parêntese, esse número aqui vezes 3, porque ele vale 3 pontos, mais o total ali do valor dos empates. Então, eu tenho 4 empates, 4 pontos, e uma vitória, que são 3 pontos, soma 7 pontos. Beleza. Eu posso copiar esses valores e as funções acompanham. Como que eu faço para estar sabendo usar esse recurso? O cursor é que diz para você que o Excel tem várias funções. O cursor ele está branco e grandão, tá vendo? Ele é branco e grandão. Quando eu ponho na linha verde, significa mover. Ele vai mover essa célula com aquela função para algum outro lugar. Claro, exatamente com a mesma função que está ali dentro, ó lá. Certo? Ele está exatamente com a mesma função. Quando ele está grandão e branco, é só selecionar. Ele é onde você clica, seleciona aquele endereço. Quando o campo é selecionado, você observa que no canto inferior direito aqui tem um quadradinho. Quando o cursor passa por cima dele, ele muda lá. Isso significa copiar. Quando eu clico, seguro e arrasto ele ali para baixo, tudo que ele fez naquela linha lá em cima, tudo que ele fez nessa linha, ele vai repetir na linha de baixo. Nessa linha aqui, ele vai repetir tudo aqui. Olha lá, B4 vezes 3 mais C4. Então aqui ele vai pegar o 7, o 6, vai colocar lá 13 para nós. Certo? Aí você não precisa ficar fazendo um por um, mas faça o número de vezes que você achar necessário para dominar o que está acontecendo. Agora aqui na situação ele fala o seguinte, o total de pontos aqui dos times, se for maior ou igual a 8, é para apresentar uma situação que seja classificado. Caso contrário, se os pontos forem menores do que 8, então apresente uma situação diferente, desclassificado. São só 2 possibilidades, como nós vimos aqui. Qual é a pergunta? A pergunta aqui é essa. Os pontos é maior ou igual a 8? Aí está aqui a pergunta. O total de pontos é maior ou igual a 8? Se sim, o que eu quero que apresente? Classificado. Se não, o que eu quero que apresente? Desclassificado. E aí eu vou então colocar a minha função para rodar aqui. Vou colocar ali o C. Quem eu quero perguntar aqui? Total de pontos é maior ou igual a 8? Ponto e vírgula. Minha pergunta acabou. Ponto e vírgula. E3, maior ou igual a 8? Se sim, classificado. Beleza. Ponto e vírgula. E se não? Desclassificado. E aí eu respondo a pergunta com o sim, classificado, e o não, desclassificado. Olha lá, 7 não é maior ou igual a 8. Se ele não é maior ou igual a 8, então o que apresenta como resposta, desclassificado. Olha lá, 13
é maior ou igual a 8. Então, classificado. 4 e 5 não são maiores ou iguais a 8. Desclassificado. 14, como o 13 é maior ou igual a 8. Então, classificado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Difícil? Você vai ter lá... Só praticar. Você vai ter vários itens lá para estar colocando estas decisões. Aí, nesse daqui, como no primeiro, tem lá, ó, se venda for maior do que 5, apresentar o resultado ótimo. Aí está aqui as vendas. Aí. Se a venda for menor do que 5, então vai sair o resultado péssimo. Se a venda for igual a 5, sai o resultado regular. Então, aqui também são 3 decisões. Vai ficar exatamente igual ao que nós fizemos no exercício 2. Exatamente o mesmo princípio. Professor, Manda. já vai vir com essas fórmulas aí quando baixar no computador? Lá você vai encontrar ele do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Do jeito que está aqui. Algumas instruções para você estar fazendo. E para você ver as fórmulas que nós estamos agora na aula falando, você pode assistir essa aula de novo ou assistir o vídeo que eu coloquei lá, né, no chatzinho. Então lá você vai ver todas as fórmulas que nós falamos também. Então vai ter que colocar as fórmulas, então. Isso, você vai estar preenchendo ali os campos para fazer funcionar a tabela direitinho. Entendi, professor. Complicado, hein? É tranquilo, pô. Tranquilo. Professor, boa noite. Opa! Deixa eu só fazer uma pergunta. No vídeo que o senhor colocou lá no YouTube, a explicação que está lá, ela é o suficiente assim para a gente pegar e desenvolver o exercício, tudo? Isso. Do mesmo jeito que eu estou mostrando aqui o trem 1 e 2 aqui para você, foi o que eu gravei lá. Eu mostrei esse exercício e expliquei ali os passos. E no 2 também essa fórmula quando ela precisa ter várias possibilidades, né? Mais do que 2 possibilidades. Aí lá você vai encontrar no vídeo esses 2 exercícios feitos. Aí mas a gente vai... dúvida mais, você pergunta, manda no chat lá, me chama aqui, que o barato é a gente fazer, pô. Aí assim, com base nesses 2 é o que a gente vai nas demais, né? Isso, o conceito tudo igual, vai né? ser o mesmo. Exatamente, tá vendo? Quando a gente estava olhando lá o exercício 3, por exemplo, né, o exercício 3, ele é exatamente parecido com o primeiro. O 4, né, que são 3 possibilidades, ele é bastante parecido com o 2, a fórmula é a mesma. Então dá para fazer bastante parecido aí, o 4, o 6 aqui, né? O 6 também, ele vai verificar se o cara tá bêbado ou normal. Então... A última questão, professor, só para eu continuar a sua explicação aí. Manda. Com relação, assim, que nem eu vejo no celular, para baixar, o senhor disponibilizou um link lá, como é que funciona isso? Como assim? O arquivo você pode baixar ele para o dispositivo e abrir. Você vai ver que às vezes no celular ele vai ter algumas diferenças, né? Para quem está fazendo no celular, às vezes vai identificar isso. Mas se no celular você não conseguir fazer completamente os recursos, você pode tentar abrir ele em uma plataforma online, que nem o Google Docs, por exemplo. E aí pode ser feito de forma mais fácil. Não, mas é o mesmo arquivo. Assim, eu consegui fazer o meu no celular. A pergunta é assim, aonde que eu devo clicar? Para ver o vídeo lá do YouTube, eu sei que tem um link lá que o senhor coloca pra gente. Mas essas tabelinhas é o quê? Tem algum link que eu clico e já vai direto pro Excel? Você vai pegar aqui nos arquivos. Aí você baixa ele por aqui. Aí sim, aí quando você for abrir, ele vai abrir
no Excel do dispositivo que você estiver usando. Aí, se não tiver como abrir no seu dispositivo, porque você não tem o Excel aí, ele vai te perguntar se você quer abrir na internet, aí você pode abrir também. Dos dois modos dá para fazer. Não, eu tenho. Então eu vou ver esse link aí que o senhor mostrou. Isso. Aí eu só clicar, ele já vai jogar direto lá pro Excel. Isso. Já vai abrir o danado do Excel para você começar a ter dor de cabeça. Tá certo, professor. Valeu. Beleza. Professor, mas se quiser entrar no Excel e fizer outro tipo de... Por exemplo, outro tipo de título, né? Também é possível, né? Pode, com outros nomes, tudo, né? Pode. Bebum, Mó trabalho fazer o pra pôr cálculo os da nomes vodka, legais da aqui, cerveja, pô. Boteco, que isso, velho. Os nomes bacanas, mó trabalho deu aqui pra fazer o trem. É uma criatividade, mas precisa seguir essa criatividade aí, ou se quiser pôr outra coisa. Aqui a ideia é você seguir a numeração, né? Os valores, aí você tenta colocar lá os mesmos valores para quando a gente for acompanhar, ver que tá certo, tá errado, você poder comparar com os seus camaradas na turma. Aí é mais fácil, mas não tem. Para mim, você pode colocar qualquer conta de qualquer jeito lá, que eu vou olhar a estrutura. Se a estrutura da tabela for a que eu coloquei aqui, tá show de bola. É isso que a gente vai ver. Não, eu tô se brincando. A função está certa, se os valores ali dentro da função estão corretos. Não esquenta a cabeça, não. Os nomes que a gente põe aqui é para brincar, para descontrair mesmo, né? Mas até a questão didática também, você acaba, assim, de uma certa forma, até pela brincadeira, você acaba guardando também, né? É engraçado isso aí. É maneiro o nome aqui. A gente tenta montar o trem aqui para ser engraçado mesmo. O nome dos times aqui, os times são bons, aí, perna de pau, ruim que dói, até minha avó joga mais. Ai, francamente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ficou divertido agora, viu, essa parte. É um assunto técnico, né? Tipo assim, mas a conversa chegou nesse ponto aí, mas é engraçado mesmo, assim, que nem o El tava falando. Bebum, eu tava dando uma olhada nos times, perna de pau. Engraçado mesmo. Eu fico pensando assim, como é que o senhor inventa essas coisas aí? Isso aí tranquilo. Para tentar deixar o negócio mais tranquilo, né? Menos pesado. Que às vezes o professorado pega, né, assim, tabela de empresa, tabela de fluxo de dados de alguns setores de economia, e só de olhar aquilo já fica ruim. Já fica pesado aquele montão de valores, né? Não precisa disso, rapaz. Se você mexer com aquilo de um modo mais informal, mais tranquilo, brincando, você vai fazer a função funcionar do mesmo jeito. Não precisa se preocupar em pegar o trem e fazer ele ficar tão pesado, tão difícil. Por exemplo, professor, nós já temos um trabalho aqui de análise e segurança do trabalho. É uma planilha que tem que fazer, né? De Excel aqui, praticamente. Então. Já ajuda, né? A tabelinha, né? Exatamente. Eu já usei, professor, esse negócio que eu teve, por exemplo, eu não sabia mexer em nada, assim, né? Então, desde aquele trabalho que a gente começou a fazer da capa, tudo assim, eu consegui já escrever melhor, fazer, tipo assim, editar melhor um trabalho, tabela também eu já fiz, já também, com base nisso que a gente já aprendeu, foi até proveitoso aí. Tomara que sirva mesmo, a ideia é essa mesmo. Que bom saber. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando aqui. Vocês dêem uma olhada no vídeo. Acompanhem essa aula mesmo aqui, que gravou mais um pedacinho. Dê uma olhada lá nas listas, na atividade. E tudo que precisar, você chama aqui. Não esquenta a cabeça.
né? Chama, pergunta. Às vezes, o Elvis mesmo viu, né? Às vezes eu não consigo atender na hora, porque eu já estou falando com outros alunos, outras pessoas, né? A gente é um professor para muitos, mas não esquenta a cabeça. Insiste no trem que a gente acaba trocando uma ideia e resolvendo sempre. Não tem essa. Beleza? A gente está aqui só para isso, é para isso aí. Não esquenta, não fique chateado. Valeu, Eu chamei o professor, o cara professor. não falou nada. Calma que ele tá, às vezes está falando com o seu camarada. Mas nós, assim que eu vi lá, pô, o Elvis mandou um negócio, eu não consegui atender. Não. Assim que eu acabei de falar com o cara, eu já mandei mensagem para ele. Fala, mano, o que é que você tá precisando e tal. E aí ele foi lá e entrou e me falou e nós resolvemos. Não esquenta, não esquenta. Professor, a simbologia tem que ser no YouTube lá, você também está explicando, tem que ser igualzinha. Isso, a estrutura, o modo de você usar ali ponto e vírgula, aspas, lá também tem. Que isso é bastante importante, senão ele não funciona. O Excel ele é muito, muito preciso. Se você esquecer, por exemplo, em vez de colocar aspas, você colocou apóstrofe, né, que é aquele risquinho que é um só. Não, o pessoal fala aspas simples não existe. Ou é apóstrofe ou é aspas. Aí o cara foi lá e colocou apóstrofe, aquele risquinho. Que o Excel ele não funciona, ele vai te avisar que a função está incorreta. E nem a função que está incorreta. É aquele danado daquele sinal de aspas. Aí você muda ele ali, ele funciona tranquilo, vai que vai. Beleza? Então é bastante importante dar uma olhada. E a questão de, assim, que nem às vezes tem formulário que você responde, você coloca assim, vamos supor, que nem você está fazendo uma conta de 3 dígitos na calculadora, aparece sei lá, 1530, aí aparece o ponto, assim. Só que se você também digitar no Excel, acho que tem alguma coisa que dá errado também, se escrever dessa forma, seria isso? Se você tiver o modo oriental ou ocidental invertido, ele também dá erro. No lugar de ponto, você colocar vírgula. O normal é colocar lá o ponto para 1000, né, milhar, e colocar vírgula, né, quando você quiser casa decimal, fração. Mas no seu Excel, se ele tiver em inglês, e se ele tiver em inglês oriente, esse danado desse Excel está invertido. Aí você vai ver que você vai colocar 6,25 e não 6,25. Mas é normal, dependendo da versão que você pegar, ele está invertido. Você não precisa nem se preocupar. Você vai lá e muda o ponto para a vírgula ou muda a vírgula para o ponto e ele vai funcionar normalmente. Mas tem que atentar, tem que estar ligado que pode ser isso. Ligeiro, né? Às vezes você tá até brabo, que fica até nervoso que o negócio não funciona, e quando você vai ver é isso, bicho. Putz, tá tudo certo, só não tá certo o ponto no lugar da vírgula. E na verdade não é que tá errado. O nosso modo é esse, mas como o sistema vem de outro lugar, ele tá invertido. No outro exercício lá, não sei se aconteceu com o pessoal aí, assim, você tinha coisa que era um detalhe, acho que era um ponto lá, e a hora que você clicava para aparecer que você escreveu lá, né, o resultado, aí eu olhava assim, falei, poxa, onde que qual que é o erro, tudo, eu fui ampliando para ver, assim, era um ponto só, e ele bagunçou com tudo. É fogo. Na função C, ponto e vírgula, 2 pontos, vírgula, tudo para ele é diferente. A vírgula você está colocando mais argumentos na mesma função, por exemplo. O ponto e vírgula, ele significa fim de processo e início de um novo processo. Os 2 pontos significa parada obrigatória. É fogo. Se você inverte a simbologia do ponto, ele já acha que é outra coisa. E aí dá um resultado ou maluco ou dá erro na fórmula. Erro na função. Tem que atentar mesmo, tem que estar ligado aí. Mas tem coisa que só vai aparecer quando você fizer. Né? Igual o José estava falando. Tem coisa que você vai perceber quando você fizer. Quando você fizer, vai dar o tilt, você vai olhar e vai perceber que tem alguma coisa andando pro lado errado ali. Professor, valeu, viu? A gente vai tentar tranquilo. Fazer aí. Valeu. Beleza. Aí. Qualquer coisa a gente chama aí o senhor. Exatamente. Beleza, pessoal? Então, qualquer trem que acontecer ali, pode mandar. Essa fórmula C, então, não vai haver números quebrados, não, né? A vírgula e os números, não.
É só número Não, direto? nestas atividades que eu coloquei ali, não precisa. Não precisa ter frações, não precisa. Dá para fazer a função normalmente com as frações, mas não precisa. Não precisa. Ok. O máximo que você vai encontrar são valores, né, reais, né, monetário. Mas não precisa se preocupar, vai funcionar normalmente como a gente viu aqui com os outros itens das outras tabelas aqui. Beleza. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa, uma observação? Acho que a coisa é fazer mesmo, professor. Acho que é ver lá, ou falar que nem o senhor fala aí, ver o trem lá e ver o que E acontece. desenrolar. É isso aí mesmo. Então, beleza. Para subir